Bom, gente, está entrando aí o programa, primeira edição do programa Educação Religiosa com o pastor Ubirajara. E hoje o nosso tema vem de uma questão muito séria que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dino, falou esta semana na internet. Pois bem, pastor, ele disse que aliás, não é só família tradicional que existe na Bíblia. Existe outros tipos de família. E ele citou a passagem de Moisés, que foi criado por Faraó, e citou a passagem que tem na Bíblia sobre Abraão, que teve o filho com H, que é Ismael. E isso complicou muitas cabeças das pessoas, né, que não entendem ainda o evangelho pleno, e pessoas que não entendem muito bem sobre a Bíblia e fala essas coisas e joga na internet, e aí fica uma coisa muito... E por isso nós estamos convidando o senhor para que o senhor possa falar um pouco sobre isso. Nós estamos aqui com o pastor Bira, teólogo, ativista político, e ele vai nos explicar um pouquinho sobre isso. Boa noite, pastor, boa tarde, bom dia. E aí, pastor, como é que o senhor me explica essa falácia do Dino lá no Supremo Tribunal Federal? Pastor Jorge, uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Jorge, eu tenho por hábito, ultimamente, ainda hoje eu tenho falado muito sobre esse aspecto. Numa certa ocasião, Jesus, quando começa a ensinar aos discípulos, aí tem uma parte em que Mateus vai dizer, né, sobre a questão de lançar a pérola aos porcos. E outra coisa é quando você vê uma pessoa, um morto, discursando sobre a Bíblia. A primeira atitude de uma pessoa que está morta é combater a Bíblia, porque ele não reconhece a Bíblia como o gabarito do eterno para toda a sociedade humana. A Bíblia é para toda a sociedade, todo homem, independente de denominação, independente da religião, independente de qual seja a escolha religiosa de cada ser vivo, ser humano vivo, a Bíblia é um gabarito. Então, eu vi, o senhor me mandou aqui algo a respeito, carece de estudo da Escritura, por ser ele um homem letrado, um ministro, que tem muito conhecimento da lei, porém, quando se refere às Escrituras, que é a vida, ele se perde. Porque na Gênesis, capítulo 1, né, o primeiro capítulo de Gênesis e verso 26, diz assim: se Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Mas vamos nos deter aqui nessa segunda parte aqui, nessa... E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Observe que aqui, depois de Deus ter criado todas as coisas pela sua palavra, no sexto dia ele cria o homem. Ele faz
o homem do pó da terra, ele cria o homem. Aqui não aparece a mulher. Aqui nesse trecho da Escritura não aparece a mulher. Perfeito? E quando é que nós vamos ver esse homem que aqui está dizendo imagem e conforme a nossa semelhança? Quando é que esse homem, imagem e semelhança de Deus, vai ficar pronto? Dito isto, daqui começa toda a história da humanidade, a partir desse primeiro casal. Agora, a fala do ministro, ela é real. Ele está comparando o fato de Abraão ter deitado com H, ter gerado um filho, e nessa geração de filho, formou a família lá, viveu lá, Abraão, Sara e Ismael. Ele está dizendo o seguinte, que essa perfeição da família tradicional, a Bíblia nos traz uma família que não é tradicional. Existiu ali um ato de prostituição, existiu ali um ato de desconforme à família tradicional. Ele tá dizendo isso por quê? Porque nós hoje, como cristãos, nós temos o modelo de uma família tradicional, pai, mãe e filho, né? Se você é casado e tem filho e vai casar com a mulher que tem filho, aí ali não é uma família tradicional, aquilo ali são filhos agregados. Então, no caso ali, quando Isaac nasce, Ismael fica um filho agregado, Ismael fica um filho agregado, porque Isaac é filho de Sara com Abraão, que é a família perfeita. Ele quando fala isso, ele quer trazer para si, para a sociedade, que na Bíblia não tem só a família tradicional. Existiu uma família que fugiu os padrões da tradição. Não é isso que ele quis dizer? Pastor Jorge, quando a gente entender, isso só pode ser falado e aceito no conceito religioso. No conceito cristão, isso é possível. Por quê? Porque todos os objetivos de Deus, a partir do momento de Gênesis 2, 24 e 25, 21 a 25, quando Deus cria o casal, olha o que Deus vai dizer. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa é a família que Deus criou. O que a gente vai chamar de tradicional. Porque esse é um projeto de Deus. O casamento é uma instituição divina, não é uma criação do homem. Não é uma criação do homem. E nessa ocasião, nós estamos falando de um tempo, a gente está falando no início da criação de tudo. Essa fala, essa narrativa do ministro, como é que a gente vai desconstruir essa narrativa, nós como cristãos? Porque houve um fato ali, ele está colocando esse fato para a sociedade. Mas nós sabemos que esse fato tem toda uma história teológica, como você colocou, tem toda uma história de propósito de Deus. Nós temos o que o programa quer fazer hoje, a educação religiosa, é desconstruir essa fala. Certo. Como é que a gente desconstrói essa fala? Então, nós vamos precisar, pastor Jorge, trazer o princípio de tudo, que é a base de tudo, enfim, para que a gente possa chegar lá. Porque se a gente der um salto antológico, a gente vai perder
o